horror, bando de ímpio! Está começando mais um Escola Demonical, onde conto histórias criminosas da Bíblia sobre grandes homens de Deus, aquele que é justo em tudo que faz. Eu sou a Sara e estou aqui com a Dani. Fala oi, Dani. Oi, gente. E voltando às origens, nós hoje vamos falar dele. Aquele que fez a grande abertura, o grande iniciamento do nosso podcast. Vamos falar de Davizinho, de novo das peripécias dele. E na verdade, eu devia ter começado por essa história, porque na verdade a gente vai falar sobre a primeira casada que Davizinho deu aquela, pegada para si. E ele nem era rei ainda. Ele não era rei ainda e ele já estava começando ali a sua linda caminhada para pescar no Lago dos Outros. Vamos falar de Davizinho e Abigail. Mas antes, vamos aos recados. 3 palavrinhas só! Recebemos um e-mail da Luísa Miguel. Vamos lê-lo agora. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Que Deus elimine vocês. Ainda bem que ele não existe, né? Que aí ele não vai eliminar ninguém. Não elimina não. Tô brincando, gente. Pessoas que acreditam em Deus, tá tudo bem. Foi só uma piadinha. E estava aqui ouvindo pela segunda vez o episódio 10 do podcast e gostaria de dar um tema para o próximo episódio: contradições da Bíblia. Em uma rápida pesquisa pelo tio Google, eu já achei 463 contradições. Aí ela manda um link pra gente. Para vocês me conhecerem melhor, eu me chamo Luísa, tenho 6 tias e todas, inclusive minha mãe, são muito religiosas. Eu, minha irmã e meu primo escutamos o podcast e amamos demais. Ai, que linda! A família inteira. Eu e minha casa ouviremos um podcast. Na casa dela. Eu e minha casa ouviremos um podcast que fala mal de Deus. Eu amo. Amo. Maravilhoso. Nossa palavra tá chegando. Nossa palavra, ela tá sendo semeada, entendeu? Em terreno fértil. E tá germinando. Aos poucos. Eu amo, assim mesmo, gente. Pois crescemos na igreja evangélica, tentando nos encaixar. Inclusive, um beijo para minha irmã amada e meu primo Felipe. Olha, é o Felipe. Que mandou um e-mail no episódio 8, se não me engano. Ah, eu lembro do Felipe. A gente sacaneou muito o nome dele, coitado do garoto. Enfim, o trabalho de vocês é incrível. Continuem assim. Prometo que eu e minha família vamos espalhar a palavra da Escola Demonical a todos os lugares. Que Deus nunca esteja convosco. Amém. Amém. Amém, forte. Amém. Eu quero, inclusive, aproveitar essa oportunidade de termos recebido mais um e-mail de mulher para mandar um salve. Vou fazer a linha Paulo, mas dessa vez eu vou mandar do jeito que ele não conseguiu. Mandar um salve para toda essa mulherada que nos ouve, porque eu, enquanto pessoa que já fui de igreja evangélica, sei o quanto é difícil para nós mulheres nos afastarmos da igreja. É muito fácil a gente entrar numa igreja evangélica, né? Porque é muito fácil, é muito comum que a gente se sinta muito fragilizada e que a igreja evangélica consiga preencher esse espaço, né? E pra gente é muito difícil se afastar de lá. Não, obviamente, querendo excluir os nossos ouvintes meninos, mas pelo menos de acordo com a minha experiência, pelo que eu tenho visto, pros meninos é sempre muito mais fácil ou se afastar da igreja ou levar a religião evangélica meio que a pagode, assim. Leva de qualquer jeito, vão empurrando com a barriga, vai de vez em quando ou finge que tá acreditando naquilo, mas na verdade no fundo não tá acreditando. Mas enquanto pra nós mulheres é muito mais, a religião é muito mais agressiva em cima da gente, né? Então, às vezes se desvencilhar é muito mais difícil pra nós, né? Porque existe toda uma criação que a gente recebe. Desde pequenininha, a gente tem essa socialização de ser submissa, de ser mais delicada, de ser mais abaixar a cabeça e tal. E a igreja, ainda por ser uma igreja evangélica, ela não só reforça que a gente tem que ser assim, quanto ao mesmo tempo ela diz que nós somos essenciais na igreja evangélica. Porque nós somos a coluna da igreja e que sem as mulheres, sem o círculo de oração, sem a união feminina, não existe a igreja, porque precisa muito de nós e tal. Mas ao mesmo tempo, o poder que dá pra gente é sempre um meio poder. Então, parece que é meio que natural para nós mulheres entrarmos nesse lugar de submissão. É natural entrarmos nesse lugar de cuidado, de preservação. Enquanto os homens estão sempre naquele lugar de poder, né? De administrar, de cuidar da coisa de um jeito mais ativo. Enquanto nós mulheres estamos no lugar mais passivo. E é natural também
que quando a gente decide sair, o não saia, né? A resistência é muito mais forte, é muito mais até violenta pra nós. Então, eu quero que você, mulherada que nos ouve, todas vocês mulheradas, entendam que vocês são muito guerreiras, vocês são muito fortes. É uma força muito grande pra gente sair, porque eles não querem que a gente saia. A gente questionar é uma coisa que a igreja, ela é muito mais contra a gente questionar do que os homens questionarem, né? Tanto que na Bíblia é ok que os homens discutam, brigam entre si e tudo mais. Enquanto quando tem a história de uma mulher que foi contra aquilo, que questionou, aí é muito mais agressivo. Aí, de repente, essa mulher, ela é a vilã, ela é uma monstra, ela nunca esteve nos caminhos do Senhor. Enquanto para um homem, inclusive na história o grande protagonista da nossa história, ele teve todo o direito de errar, ele pôde errar 1 milhão de vezes, e mesmo assim ele nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, enquanto literalmente todas as mulheres com as quais ele se envolveu, todas aquelas que em algum momento cometeram um erro, elas viraram monstros, elas viraram as grandes vilãs, elas foram completamente erradas e ele tava tudo bem. Então, mulherada, se em algum momento bater no seu coraçãozinho dizendo, nossa, como eu sou uma coitada, como eu sou fraca, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, entenda, a maior conquista que você teve na sua vida, mesmo que você fale, não tive nenhuma conquista, entenda sempre que a sua maior conquista foi ter se afastado de uma religião que definitivamente não queria que você saísse de lá. Queria que você continuasse lá de todo jeito. Queria continuar te dominando, queria continuar te submetendo e você se afastou. Então, parabéns, meninas. Meu salve. Vocês são maravilhosas. É isso. E se você quiser continuar entrando em contato conosco, mandar aí os seus feedbacks, pode mandar pra gente no escolademonical@gmail.com. Nesse mesmo endereço você também pode fazer um pix pra nós e nos abençoar nessa nossa grande empreitada, que é pregar para convertido. Na verdade é pregar para desconvertidos. Tem sido uma grande empreitada, mas a gente tem sido vitoriosa. É isto. A história de hoje se encontra no livro de 1 Samuel 25. Vamos falar sobre Davi, nosso querido Davi, Abigail e Nabal. Nabal era o marido de Abigail, né? Eles eram muito ricos. Ele tinha muitas posses, tinha ovelhas, tinha um monte de coisa. Ele era rico. Ele era um latifundiário, riquíssimo. Enquanto Davi, nesse momento, ele ainda não era rei. Ele era tipo um guerreiro, servo do rei ali. Apesar de que o rei real não gostava dele. Tava meio puto com ele. Mas eu só acho engraçado que o rei não gostava dele, mas ao mesmo tempo deu a filha pra ele, pro Davi casar. Né? Então, mas enfim. Mas isso foi porque Davi, mais ou menos naquela época, essa história, ela se passa um pouquinho depois de Davi ter matado Golias. Conhece a história de Davi e Golias, Dani? Conheço. Agora estamos lá, né? É a única história que eu conheço, provavelmente. Isso. Não é mais Davi na Cova dos Leões. Não é mais Davi esteve. na Cova dos Leões, gente. Esteve na Cova Agora dos Leões, descobri que é inclusive. Daniel. Olha, fixou na cabecinha, que linda! Viu? Ela não se esqueceu. Não Enfim, esqueci. Davi, depois de matar Golias, ele não só matou Golias, como ele matou também toda a galera dos filisteus. Volta e meia ele tinha umas guerras com os filisteus. Ele tava ali pra jogo, pra defender o povo de Israel. Matar a pessoa. Exatamente. E como ele estava se destacando cada vez mais, ele estava recebendo muitos prêmiozinhos da galera, todo mundo fazia alguma doação pra ele e tal. Ele tinha sempre ali uma grana. E óbvio que o ego do bonito começou a dar aquela infladinha. Ele começou a se achar meio que o pica das galáxias. Coisa pouca, coisa pouca. Exatamente. Aí ele conheceu esse Nabal, quer dizer, ele não conheceu. Ele sabia da existência desse Nabal, que era um cara super rico. E ele mandou 10 dos homens dele até Nabal. Os homens foram até lá. Pra dar uma elogiada, falar, nossa, que coisa maravilhosa esse teu latifúndio, hein? Poxa, que essa beleza. cantada, entendi. Exato, que beleza esse teu latifúndio. Nossa, essas suas ovelhas, que graça. Uau, essa sua plantação tá incrível. Nossa, então, eu queria uma parte. Na verdade, Davi está pedindo uma parte de tudo isso que você tem. Porque, afinal de contas, ele tem sido tão benevolente. Ele tem protegido a cidade, ele tem feito tantas coisas e tal. Então, arruma aí pra nós uma parcela aí pra gente, né? Foi pedir aquele arrego. O Davi foi dar uma de miliciano. Entendi.
Davi deu onde o miliciano foi pedir o arrego dele. Nabal olhou pros caras e falou: quem é Davi? Quem é esse cara? Não conheço ele? Quem é esse cara? Eu, hein? Foi basicamente isso. Ele deu uma de Maraia e falou I don't know her. E disse: eu não vou dar merda nenhuma. Que se foda, sai da minha vida. Sai daqui, some, desaparece. Falou: não quero. Mais ou menos nesses termos, porque a Bíblia diz que Nabal era um brutamontes. Ninguém sabe quem escreveu Samuel. Provavelmente foi o próprio Davi que escreveu esse livro. Mas enfim, os 10 homens voltaram, contaram pra Davi. E Davi ficou puto, pistola, falou que é absurdo. Quem Nabal pensa que é pra me dizer não? Quem ele pensa que é? Davi chegou para o seu exército, ele tinha 400 homens no exército, e falou: vamos invadir a propriedade de Nabal e fazer ele pagar por ter dito não pra mim. Esse é o Davizinho. Aí o que ele falou? Ó, vou mandar 200 comigo, eu vou chegar lá, vou dar aquela sitiada, e depois vem os outros 200 pra terminar de matar ali a situação. Eles foram. Quando eles estavam no caminho, corta para a casa de Nabal. Um dos empregados de Nabal que viram essa conversa foram para Abigail, que era a esposa de Nabal. A Bíblia faz questão de ressaltar que ela era bonita e muito inteligente, muito sensata. Ela era bonita e sensata. Aí esse servo chegou na sensata, na bela sensata, e falou: bonita, teu marido foi grosso. Assim, com esse sotaque. Ô, bonita! Exato. O cara chegou lá na bonita e falou: bonita, olha só, o seu marido foi um grosso com Davi. E aí, nesse caso, a Abigail sabia que era Davi. Ela falou: nossa, sério? E ele falou: ó, Davi tá muito puto e disse que isso não vai ficar assim, faz alguma coisa. A bonita foi lá, pegou uma parcela ali das coisas que eles tinham. Um pouquinho de cordeirinho, fritou ali uns cordeirinhos e botou numa sacola. Pegou também uns trigo, botou na sacola. Pegou uma grana, botou na sacola. Pegou um monte de coisa assim, botou numa sacola. Fez uma cestinha. Sabe aquelas cestas que quem viu The Office sabe do que eu vou falar. Aquelas cestas de presentes que o Michael Scott vai entregar. É, tipo uma cesta de café da manhã, assim. Ele monta uma linda cesta ela monta uma linda cesta de café da manhã, bem poderosona, assim, gostosa, e vai até Davi. Fala: não, peraí que eu vou interceptar isso. Ela vai até Davi com essa cesta de café da manhã. Chega em Davi, chega lá. Se ajoelha aos pés de Davi, se humilha, chora, fala várias coisas. Você é maravilhoso, você é incrível, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Fala várias coisas pra ele e fala: por favor, receba aqui a minha cesta de café da manhã. Meu marido é maluco, meu marido é um pirado, por favor, não nos ataque. Tá aqui o negócio que você queria aqui, essas comidinhas aqui que você queria, toma, abre essa cesta. Davi, qual que é a melhor forma de você amansar um macho? De acordo com as coaches. A melhor maneira é você, primeiro, não deixar ele lavar louça, né? E, segundamente, dar aquela massageada no ego e mostrar pra ele que ele é um macacão da bola azul. O quanto ele é incrível. O quanto ele é incrível, o quanto ele é poderoso. Reconhecer os grandes feitos dele. Tem que reconhecer os grandes feitos do seu macho. Como assim? Você vai permitir que ele faça tantas coisas e você nunca vai reconhecer? Seu macho fechou a tampa do vaso. Você não vai reconhecer que ele fechou a tampa do vaso? Ele trocou uma lâmpada, você não vai reconhecer? Ele abriu a tampa da azeitona e você não vai dizer: ó, grande macho supremo, muito obrigada por ter aberto essa azeitona. Eu morreria de fome, porque eu não sei que eu posso simplesmente usar a lei da física para abrir a tampa da azeitona. Então ela foi lá e reconheceu os grandes feitos desse macho supremo. E o macho supremo ficou muito feliz e falou: muito bem, obrigada. Agora que eu recebi essa cesta, eu não vou mais atacar o seu marido. Inclusive, se acontecer alguma coisa nos próximos dias, me liga, né? E aí, beleza, a Abigail voltou. E quando chegou em casa, ela contou pra Nabal. Ela virou pra ele e falou assim: ó, o negócio é o seguinte: Davi estava com 400 homens preparados pra lhe atacar porque você foi grosso com ele. Eu fui lá e resolvi o problema e agora ele não vai mais atacar vocês. Nabal ficou passado com isso, chocado. Ele ficou tipo: como assim? Oh, meu Deus! Ele ficou de cara. E aí ele fez a linha Mulher de Ló e ficou parado, assim, paralisado. Ficou paralisado por 10 dias. Paralisado por 10 dias. No final desses 10 dias, ele morreu. Quê? É. A Bíblia e as suas soluções bizarras pra coisas. Lá vem de novo, né? Lá vamos nós. Lá vem a parte onde as pessoas se drogam pra terminar de escrever. É tipo o final de filme, que tá, tipo, o filme inteiro é bom, o final é uma merda. Enfim, E aí, ele ficou paralisado e morreu. E que ele morreu, foram contar. Tinha algum leve trás que ficava levando essas informações pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né?
Então foi alguma Sônia Abrão, foi até a Davi e falou, ó, Nabal morreu. Ele ficou paralisado, aconteceu lá as coisas e ele morreu. E é isso, tá morto agora. Davi ficou felizão, soltou fogos na maior felicidade e agradeceu a Deus por ter feito essa vingança de matar Nabal. Davi agradeceu e falou, maravilhoso. E outra coisa, além de muito obrigado, Senhor, por ter matado Nabal, você, moço, que veio me contar essa história, manda buscar a Abigail, porque eu vou me casar com essa mulher. Vai lá, chama ela. Chamou a Abigail pra casar com ela. E além de se casar com a Abigail, ele casou com mais 2 mulheres. Na Bíblia tá lá escrito, casa com mais 2 mulheres. Eu não sei de onde vieram essas mulheres, mas levando em consideração que a gente tá no Antigo Testamento, provavelmente essas 2 mulheres eram servas, escravas, por ali, que Davi olhou, achou bonito e pegou pra si. Até porque não é dito que ele se casou com essas mulheres, ele só pegou essas mulheres. E Davi tinha muitas concubinas. Então, provavelmente, pegou essas mulheres pra virar concubina. Esses homens davam conta de tudo isso de mulher? Dava nada, né? Ah, não! Dava porra nenhuma, né? Não. Dava meia bombada, já virou pro canto e dormiu. Imagina, Salomão tinha 700. Você acha que as... Você acha? Desde os primórdios, o homem tentando se provar que dá conta. Imagina. Desde os primórdios. Eu acho assim, de 3 alternativas, uma, tá? Ou essas mulheres se pegavam entre si, tá? Ou pelo menos alguma parcela delas se pegavam entre si. Ou elas tinham seus amantes, o que eu já não acho tão provável, porque tinha todo o controle reprodutivo, então esses caras jamais permitiriam que essas mulheres tivessem filhos com outros caras. Ou todas elas tinham um brinquedinho guardado ali pra resolver a situação. E se, como elas não podiam transar com outros homens, então elas deviam entre si usar esses brinquedinhos. Meio que uma... Como é que é? Uma lesbiandade compulsória. Eu acho que era meio que... Porque eu tô aqui com Salomão na cabeça e suas 700 mulheres. E como Salomão, ele era um cara mais mente aberta, ele não devia falar nada em relação a isso. Ele devia estar super de boa, com a mulherada se pegando ali entre si. Até porque a maioria delas nem eram da religião ali. Eles vinham de suas próprias religiões e Salomão não fazia nada em relação a... não, você vai ter que ser da nossa religião. Não, Salomão tava de boaça com isso. Então eu acho que devia rolar ali uns negócios muito interessantes entre elas. Cadê as fanfics? Com certeza tem, entendeu? Volta e meia. Você acha que o filme lá do Indiana Jones, o filme do Indiana Jones, ele é uma grande fanfic sobre Salomão, né? Ah, sim. Porque tem lá os negócios lá da Arca Perdida, né? Fanfic é o que mais tem. Eu acho que foi num filme da Record que mostrou uma vez o harém que os caras tinham. Aí estavam lá, todas as mulheres lá, meio seminua, né? E, tipo, quando chega o cara, elas ficam tudo oriçadinhas, assim, querendo o cara. E aí eu, vendo essa cena, eu falei, até parece que nenhuma dessas mulheres aí não tava se pegando. Até parece. Não é tudo hétero, para com isso. Que coisa feia. É tudo hétero. Todas muito héteras, completamente héteras. 100%, não sei do que você tá falando. Então, essa história de... Acaba aí, tá? É isso. Ele casou com Abigail e é isso. Virou a mulher dele. Pronto. Primeiramente que nas descrições sobre essa história, as pessoas dizem muito que Abigail, ela era um exemplo de mulher. Um exemplo de mulher sensata. Um exemplo de mulher sábia. Um exemplo de mulher perspicaz. E por isso que no final ela teve a sua grande vitória. Ela teve a sua grande conquista, o seu grande galardão, que foi se casar com Davi, que na época nem era rei. Mas já é uma grande vitória pra ela. Ela não ficou solteira, ela não ficou viúva. Ela não teve tempo de ficar viúva. É verdade. Não é que, nossa, que mulher esperta. Ela não teve tempo, ninguém deixou ela ficar viúva. Inclusive é uma coisa, né, pra se pensar, né? Lá nos 10 mandamentos, tá escrito não cobiçar a mulher do próximo, né? Você não deve cobiçar a mulher do próximo. Aí você vai querer me convencer que Davizinho, no meio de 200 homens, no deserto, porque tudo lá é deserto, né? No meio de 200 homens, me chega uma mulher com uma cesta de café da manhã, se ajoelha perante a ele e faz toda aquela humilhação zona. Uma mulher bonita. Você vai me dizer que ele não desejou ela. No momento nenhum, assim, ele não cobiçou ela. Ele tava ali na santidade, falando realmente, santa, etc. Obrigada por essa cestinha, pode ir. E aí, logo depois que o cara morreu, o corpo nem esfriou, ele já casou com a mulher. Na verdade, ele tava obrigado por essa cestinha, mas o café da manhã eu queria era comer a outra, né? Muito bacana essa cestinha, gostei das frutas, mas era outra fruta que eu tava afim de chupar. Exato. Mas tudo bem, eu vou esperar. Ficar te esperando, nem que já esteja velhinha gagá.
Da viúva sozinha não vou me furtar. E pronto, a Dani se empolgou. Você acha mesmo que ele nunca... Ele não passou pela cabeça dele cobiçar a Abigail? Não veio isso. Imagina, você acha? Davi nunca faria isso. Isso porque essa história veio antes de Betseba. Então, quando você pega a história de Abigail, aí você pega a história de Betseba, a primeira coisa que eu penso é como que as pessoas ficaram chocadas com a história de Betseba? Porque a moral, a índole de Davi já se mostrava, já fazia um tempinho. Ali atrás a gente já tem mais ou menos a índole desse cara. O tipo de cara que Davi é, né? Que gosta de... Não consegue ver o rabo de saia que... Opa, que delícia, que delícia. Não consegue ver uma mulher bonita e não se importa com o fato dessa mulher bonita ser casada ou não, né? Porque aí muita gente vai falar assim, Sara, mas veja bem, naquela época, a mulher viúva, ela tava na merda, ela se fudia. Então ele fez isso como uma caridade, como uma maneira de agradecer a ela pela benevolência que ela fez. Você acha mesmo que foi isso? Levando em consideração... Betseba, sempre que você faz assim esse comparativo, né? Você fica tipo, mano, esse cara ele já meio que não prestava muito, né? Ele já era meio arrombado. Considerando, inclusive, que nessa época ele já era casado. Uhum. Ele era casado com Mical, filha de Saul, que inclusive a história de Mical é muito interessante. Vou contar rapidinho aqui, porque é uma história bem curta. Ela foi entregue, né, pra se casar com Davi, depois que ele matou o Golias, ok? E aí, um dia, Davi conseguiu recuperar a Arca da Aliança. Quando chegou com a Arca da Aliança dentro de Israel, ele veio dançando, todo feliz, dançando, alegria. Mical viu e virou pra ele e falou, nossa, que dança ridícula, patético, nossa, muito péssimo, que ridículo você. Te manca, maricona, nossa, dança feia. Um rei, que ele já era rei, um rei dançando desse jeito, que coisa tosca. Davi não gostou, ficou putinho, deu um fora nela. Falou, eu vou dançar quantas vezes eu quiser, você não manda em mim. E Mical ficou estéril pro resto da vida dela. Ah, certo. Morreu sem dar filhos, sem dar herdeiros. A primeira esposa de Davi morreu sem dar herdeiros. Porque ela falou que Davi tava dançando muito feio. Aí corta pra você, chega na igreja, no grupo de dança da igreja, só tem mulher, né? Ai do menino que quiser participar do grupo de dança da igreja. Ai do menino. Porque se quiser participar do grupo de dança, ele é um viadinho. Mas Davi tava tudo... Se bem que Davi tem a história de Jonatas, né? Mas eu não concordo que Davi e Jonatas eram um casal, mas a gente chega mais adiante sobre isso. Não precisa falar sobre isso agora. Todo mundo comentou isso quando a gente postou o primeiro TikTok, acho que foi, né? Teve até a discussão lá, o pessoal tava falando de Davi e Jonathan. Mas eu não concordo não pelo viés dos crentes que fica tiltando por isso. Eu não concordo pelo fato de que eu acho meio errado sexualizar amizades. De maneira geral. Seja entre dois homens, entre duas mulheres, seja entre um homem e uma mulher. Não importa. Eu acho meio que errado. E quando você lê na história, na verdade, o que era ali era uma grande de uma broderagem. Do tipo... Eu não me preocupo de mostrar pra todo mundo que somos amigos. Mas eu entendo o interpretar aquilo ali, às vezes, como uma parada meio gay. Mas aí, você também teria que dizer que João era gay. Porque João deitava no colo de Jesus. Vai ter que dizer que Judas era gay, porque Judas beijou Jesus. Inclusive, teve um filme de Judas, no qual ele beija Jesus na boca. Pra poder apontar pro pessoal quem é Jesus. Ele vai lá e beija na boca. Meu pai viu isso, mas tiltou e ficou revoltado. Nossa, tiltou demais. Que absurdo. Nossa, velho. Nossa, se ele pudesse, ele dava uma paulada. Se ele tivesse uma lâmpada ali perto, ele tacava a lâmpada na TV. Com certeza. Então, eu não concordo muito com Davi sendo gay. Até porque Davi é uma pessoa péssima. Seria um péssimo exemplo pra comunidade. Você ter como exemplo esse cara lixoso, entendeu? Mas enfim, e aí, Dani, o que você achou da história, dessa nova história de Davizinho? Foi tão sucinta, né? Mas, cara, é que não tem muito o que achar. A gente só percebe o quanto ele é um garotinho mimado, né? Que as coisas vou fazer e pronto. Ai, você não quer pagar pra mim? Ah, então eu vou aí te bater, seu bobo feio. Ah, então agora que você se foi, então eu vou pegar sua mulher, seu bobo feio. Além do quê? Que ele deve ter ficado com toda a terra do cara também, né? Ah, lógico. Com todas as posses, tudo. O dinheiro, o cara era rico, empregados, tudo, né? Tudo. Então é só um grande garoto mimado. Ele aderiu tudo. Mas a história de Davi, desde o início, é a história do nice guy. Davi, ele é muito nice guy. Uhum. Porque ele era, tipo, o filho mais novo da família ali. Todos os filhos tinham alguma função importante.
né? Samuel vai lá e vai lá na casa de Jessé pra poder alistar os caras pra poder atacar Golias, porque ninguém tava conseguindo ganhar de Golias. E aí ele vai lá na casa de Jessé e tal. E eu acho que é Jessé, não tenho certeza. E aí ele apresenta todos os filhos dele, todos fortões, não sei o quê, nananã. E aí Samuel fala, tá, mas ok, bacana, mas tem mais algum filho? E aí ele vai e fala, ó, até tem, mas é porque ele é diferente, talvez não adiante. Aí ele, não, me apresenta esse cara. Aí vai lá e Davi tava cantando canções para as ovelhinhas. Oh, meu Deus. Que ele era pastor de ovelhas, ele era um cara sensível. Ele era tão puro, Isso, tão inocente. tão inocente. Ai, meu Deus. Ai, ele era sensível. Sensível. Entendeu? Ele fazia poesias, ele cantava, tocava uma linda harpa e ficava lá. Blulum, 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 blulum. Mas chamaram ele lá, ele foi, né? Se apresentou. Samuel olhou pra ele e falou: ah, meio magrelo, meio. Ok. Ele era ruivo também, representatividade ruiva presente aqui. Samuco olhou pra ele e falou: ó, meio magrelo, né? Complicado. E aí, Davizinho puxou a carta do Nice Guy e falou: olha, eu posso até ser magrelo, mas uma vez, uma ursa tentou matar uma das minhas ovelhas e eu fui lá e matei ela com minhas próprias mãos. Eu falei, que corajoso esse tal de Davi, né? Matou a ursa com a própria mão, foi lá e... Oh. Uou! Acho que ele matou um leão também, mas não vem ao caso. Aí, Samuel falou, bom, vou confiar em você e tal. Levaram ele lá pra poder matar o Golias, né? Aí teve aquele negócio da roupa ser muito pesada e ele falou, eu não quero. Eu vou usar só o meu estilingue, porque eu sou fodão. E aí, o Golias correndo da cara dele, ele foi lá, jogou uma estilingada na cara do... uma funda. Jogou lá funda. Psh, né? É igual do Age of Empires, sabe? Sim, lembra? é uma funda, é um negócio, uma tira de couro, né? Isso. Bota pedrinha não e ele vai. E flow. Aí acertou bem no meio da cabeça do Golias, ele morreu. Foi lá, arrancou a cabeça do Golias, levantou, matei ele, uau! E aí pronto. Aí, esse aqui é o problema do Nice Guy. Quando você dá poder pra ele. Aí é foda, entendeu? O Nice Guy tá lá, existindo na vidinha dele, achando que, eu sou um cara legal e ninguém tá me dando atenção. Ninguém tá se importando comigo, ninguém liga pra mim. Aí quando você vai lá e dá uma atenção pro Nice Guy, aí ele mostra quem ele realmente é. E foi o que aconteceu com o Davizinho. Ele tava lá, se sentindo muito fodão, apesar de todos os irmãos mais velhos dele sendo os fodões, né? E aí, ele não sendo fodão, ele tava lá no cantinho dele falando, poxa, eu sou tão foda, mas ninguém repara que eu sou fodão. Poxa vida, não sei o que lá, não. Aí, de repente, deram poder pra ele quando ele matou o Golias. Aí, ele botou pra fora quem ele realmente é. Provavelmente, José fez a mesma coisa. Porque a história de Davi é bem parecida com a história de José também. Então, foi isso. Ele, de repente, botou pra fora quem ele realmente é. Saul detestava ele. Saul era o rei, né? Detestava ele. No começo achava ok, mas de repente começou a perceber que aquele ego tava inflando. Que ele tava se sentindo fodão demais e tal. E no final das contas ele acabou virando o rei. Entendeu? E o ego infla cada vez mais, porque ele não perdia uma batalha. Esse também era o problema. Toda batalha que ele ia, ele ganhava. De acordo Mas Davi com a história. nunca conversou com Deus, ou conversou? Não. Ele foi só um escolhido aleatório aí. Davi nunca conversou com Deus porque naquela época... assim, existem dois momentos na história, né? Na história do Antigo Testamento. Antes de Moisés, Deus falava direto com as pessoas. Quando chegou Moisés e instituiu-se a religião de maneira geral, né? A religião ali judaica foi estabelecida. Aí Deus só falava com os profetas e sacerdotes. Então, até o rei. Pro rei falar com Deus, ele podia até fazer a oração dele, não. Mas a resposta vinha através dos profetas e dos sacerdotes. Entendi. Entendeu? Por isso que quando Davi fez aquela merda lá com Betseba, Natan foi até ele pra falar a merda que ele fez. Foi o profeta que foi falar com ele, tá? Exato. Porque antes disso, ninguém falou nada. Deus não falou nada porque Deus não conseguia falar com Davi. Visto que não dava. Mas ele é Deus, ele consegue fazer o que ele quiser. Não dá. É difícil, não dá. Não dá. Meu Deus. É por isso. A gente... Eu acho... bom, isso aí é só uma transformação, né? Na verdade, um artifício em que os profetas começaram a usar
pra poder dominar a massa, porque aí você pode dizer o que você quiser. Deus falou comigo e falou o que eu quiser que ele falou, né? Sim, O que eu achar que ele falou, ele falou. exato. Exato. Então eles convenceram as pessoas de que Deus não falava mais com elas, mas através deles. Através deles. E aí, depois que Jesus morreu na cruz e etc., esses mesmos profetas, né? Quer dizer, os profetas que foram vindo, né? Falaram que não, agora não precisa. Você fala direto com Deus e Deus te responde diretamente. Oxi. É. Mas Deus não responde, né, gente? As pessoas estão viajando na maionese. É, porque depois que Jesus morreu... Ai, gente, essa história... Ai, que palhaçada. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo, um templo que tinha lá, um templo importantão, se rasgou de fora a fora. Isso significa, o rasgar desse véu, significa que essa barreira que existia entre Deus e os seus seguidores foi destruída. Porque Jesus morreu na cruz. Ele fez o sacrifício mor. Então... Quando isso aconteceu, Deus passou a poder falar diretamente com todos os seus servos. Ele não precisava mais do intermediário, que era o sacerdote. Entendi. Entendeu? Então, agora, os evangélicos, eles podem ouvir a voz de Deus. Que aí é quando eles falam, Deus me disse que tem que fazer tal coisa. Mas, estranhamente, os profetas ainda existem, né? Porque eu me lembro que quando eu ainda era crente, eu ia para os cultos de libertação... esperando para algum profeta falar comigo, para Deus falar comigo, porque eu tava orando e não tava ouvindo a voz de Deus. Aí eu ia até o profeta. Entendi. Isso. Que era nada mais é do que um vidente, né? Porque ele fazia isso, era um vidente. Ele ia lá, me dava um passe, mesmo que os evangélicos digam que aquilo ali não é um passe. Porque eu trabalhei já em hospital psiquiátrico, que era um hospital psiquiátrico espírita, então eu já vi a moça lá dando passe. A moça chegava, impunha a mão assim, isso, na pessoa, ou segurava as mãozinhas da pessoa, que era quando ele dava o passe. Na igreja evangélica é literalmente a mesma coisa no culto de libertação. A mesma coisa. Formam uma filinha, e aí o líder da filinha, o supremo lá que tá na frente, ele vai direcionando você para cada um dos profetas. Esses profetas vão fazer a oração por você. Ou eles fazem a oração impondo as mãos ou segurando a sua mão. E aí fazem a oração eles por também você. te limpam. Eles fazem Oi? a mão assim, ó. Lá pra dar o passo, né? Que eles passam a mão assim, como se estivessem tirando de você as impurezas, as coisas ruins, enfim. É basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eles não fazem isso de passar a mão em você e tal. Mas às vezes bota a mão na sua cabeça, porque o poder está nas mãos e é importante, aí bota a mão na sua cabeça. Tem o azeitezinho também que eles colocam na sua testa, botam um azeitezinho pra isso te ungir. não tem no espírito. Né? Essa é a diferença, né? Mas eu sei que em algumas outros tipos de religiões existe esse azeitezinho que bota na testa. Então, tipo, é literalmente a mesma parada, entendeu? É a mesma parada. Eu lembro que eu entrei numa salinha, tinha mais umas 3 ou 4 pessoas comigo. E aí vieram os... Eu esqueci o nome, mas tem outro nome, não é profeta. É galera lá que eu esqueci o nome. Mas eles entraram, aí eles fizeram lá, o cara veio, fez assim, salinha meio escura, assim, com uma luz azul meio fraquinha. Limpou aqui. Aí deu uma rezada lá e foi embora. Aí eu fiquei, tá bom. Estavam vestidinhos de branco? Estavam vestidinhos de branco. Essa é a diferença, na verdade, que os evangélicos não tem uma cor que você tem que vestir. Mas existe um tipo de roupa que você deve vestir. Entendeu? Mas eles acham que o fato de não estar usando branco, somos diferentes. Estamos fazendo a mesma coisa, mas somos muito diferentes. Só pra galera entender, né? Porque acho que lá no primeiro episódio eu falei que eu era uma pessoa católica. Porque é assim, meus pais se casaram. Meu pai sempre foi espírita, minha mãe católica. E aí, meu pai até fez parte da igreja católica por um tempo, praticante. Eu fiz parte de coral, fiz parte de um monte de coisa da igreja católica. Depois que, enfim, nos formamos na escola, minha mãe também deixou a igreja católica e entrou pra religião do meu pai, mais pro lado dos espíritas. Então, e é isso. Tipo, só pra vocês entenderem que eu não sou louca, eu não estou me contradizendo, tá? Aliás, respondendo a nossa querida Luísa, que mandou... Que está no Canadá. Ai, meu Deus, essa piada. Coitada da Luísa. Que nos mandou um e-mail falando pra gente falar sobre as contradições da Bíblia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não dá pra botar as contradições da Bíblia num episódio só, Lulu. Não tem como. São muitas contradições. Na verdade,
cada episódio que a gente faz, a gente fala sobre contradições da Bíblia. Entendeu? A história de Davi é uma grande contradição, porque Davi, ele não só viola os mandamentos o tempo todo, sabe? Não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, não matar, e tá tudo bem. Inclusive, no livro de Levítico, que os evangélicos tanto gostam de citar para poder falar que gay vai tudo pro inferno, tá escrito lá que o homem que adulterar, que pegar uma mulher que seja casada, morre ele e a mulher casada, independente de ter sido estupro ou não. Morre ele e a mulher. Porra, mas a mulher tá sendo estuprada e ela morre também? Morre também. Ah, porque, nossa, ela tava lá tentando ele, é isso? Exatamente. Ai, cara, a Bíblia é muito odiosa, velho. Vai se fuder. É muito escrita por homem mesmo. Exatamente. Morre apedrejado. Eu não vi uma pedrinha sendo jogada em Davi. Deve ter sido escrito por um monte de homem corno, né? Porque eles eram muito problemáticos com esse tipo de coisa. De homem corno. Os homens sempre tiveram medo de tomar nos cornos. Sempre. Mas cornear nunca tiveram, né? É engraçado isso. Não. Eles não botam chifre. O que é isso? É só a natureza do homem. Né? É a natureza do homem, ora. É a testosterona que faz o homem querer o tempo inteiro. Entendeu? É o tempo todo. Não dá. Tem que ser o tempo todo. São animais irracionais mesmo. Tem a sexualidade lá em cima. Então precisa fazer o tempo todo. Entendeu? Então, tipo, quando o homem fica com outra mulher fora do casamento, isso não é uma traição. É seguir a natureza dele, entendeu? Inclusive, feliz Dia do Homem! Hoje é o Dia do Homem. Hoje, dia 15/7/2023, é o Dia do Homem. Portanto, esse episódio é dedicado Fica aí a essa você. Homenagem. Vou falar de novo. O homem segundo o coração de Deus. Que homem melhor pra gente falar sobre ele? Quero ver no comentário, nem todo homem. Não quero ver, senão vai... Não respondo por mim aqui. Não querendo fazer o advogado do diabo, mas nem todo homem, porque tem que começar com ele. Caralho. Nada melhor do que pegar Davizinho pra representar vocês, homens. Eu espero que vocês estejam muito felizes por essa linda homenagem a vocês, homens maravilhosos. Eu tenho certeza que era isso que vocês queriam. Um monte de hate, chega. Vai nada, eles sabem que é ironia, não é possível. Mas vamos então ao texto bíblico, onde Davizinho faz a sua linda peripécia de pegar uma casada. É bem empolgante. Vamos lá. 1 Samuel 25:13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E Davi também cingiu a sua. E subiram após Davi cerca de 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os mancebos, porém, o anunciou a Abigail. Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros deste deserto a saudar o nosso amo, e ele os distratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos desapareceu por todo o tempo em que convivemos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim todo dia como de noite. Todos os dias que andamos com apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs sobre os seus jumentos. E disse aos seus mancebos, mancebo é o jovem: ide diante de mim, eis que vos seguireis de perto. Porém, não o declarou a Nabal, seu marido. E quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto monte, eis que Davi e seus homens lhe viram ao seu encontro. Ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto tem no deserto,
de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou mal por bem. Davi falou isso para Abigail, que o marido dela pagou mal por bem. Assim faça Deus a Davi, e tanto quanto se eu deixar até o amanhecer, de tudo que lhe pertence a Nabal um só varão. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se diante do seu jumento, se prostrou-se sob seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, e prostrada a seus pés lhe disse: Ah, Senhor meu, seja minha a iniquidade. Deixa tua serva falar aos seus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Rogo-te, meu senhor, que não faça caso deste homem de Belial, a saber, Nabal. Tal é ele qual é o seu nome. E a sua loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Então a vida, meu senhor, 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 é quando ela fala que, nossa... Ao que Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor de Israel, que te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que trouxe-me hoje... que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Pois, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal. Se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, e não teria ficado a Nabal até a luz do dia, e nem mesmo um menino. Então, Ia Davi... matar geral. Oi? Ia matar geral. Ele ia matar geral. Ele não ia deixar um de pé. Aceitou da mão dela o que ele tinha trazido, ou seja, ele aceitou a cestinha de café da manhã. Foi Ele confirmada disse... que ela levou 100 cachos de passas. 100 cachos de pau. Gostosinho pra ele botar no arrozinho, delícia. Fazer um arroz de Natal. Na Botar dentro maionese. do peru. Na No farofa. panetone. Exato. Pra fazer o sorvete de passas ao rum. Então Davi aceitou a mão dela, aceitou da mão dela, não sei o quê. Ela e levou uma disse... carroça também, né? Não levou uma cesta. Nem caberia tudo isso que ela levou numa cesta. Ela falou que ela levou 2 jumentos. Bom, tá bom. Tudo bem, desculpa, gente, eu não tinha percebido essa parte. Pode continuar. E lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vê que dei ouvidos à sua voz e aceitei a sua face. Então Abigail voltou pra casa, né? Veio tudo aquilo, não sei o quê. E aí, só que quando Abigail chegou em casa, o marido dela tava muito louco dos vinhos. E aí, quando ele ficou bom, ela foi lá e contou pra ele. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal livre do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas. De modo que seu coração desfaleceu, e ele ficou como uma pedra. Passado 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Quando Davi ouviu que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta que recebi de Nabal, e deteve o mal do seu servo, fazendo cair de Nabal sobre a sua cabeça, fazendo a maldade de Nabal sobre a sua cabeça. Mas não tinha perdoado, caralho? Não, Davi não perdoou Nabal. Davi poupou Nabal por causa de Abigail. Mas no fim ele morreu do mesmo jeito, tipo... Porque Deus é justo em tudo que faz. Que justo, que justiça é essa? Coisa ridícula. E depois mandou Davi falar com Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tomou a ti para te tomarmos como sua mulher. Ao que ela se levantou, se inclinou com o rosto sobre a terra e disse: Eis que a tua serva te servirá de criada para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se apressou e levantou-se, montou um jumento e, levando as 5 moças que lhe assistiam, seguiu com os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi tomou também Ainoã e Gisrel, e ambas foram suas mulheres. Ou seja, provavelmente são as moças ali que Abigail levou junto, né? Uhum. Pois Saul havia lhe dado sua filha Mical por mulher a Patil, filho de Laís, o qual o nome era Galim, não importa, foda-se. O importante é que ele pegou Abigail e outras 2 mulheres de Abigail por sua mulher.
que você achou, Dani? Pô, a Uma gente já bosta. tinha discutido sobre isso. Não teve nada, nenhum outro ponto, né? Que a gente pode ressaltar, além de ele é um grande menino mimado e a Bíblia é ridícula. A Bíblia é ridícula. É muito menino mimado, mano. Depois de ler a Bíblia história... é ridícula e escrita por um monte de homem corno. Sim, exato. E interpretada por outros homens cornos, né? Porque, tipo, eles falam, não... Inseguros. Eu fico imaginando todo o malabarismo que você tem que fazer pra poder dizer que não, essa história é ótima. E a Abigail foi uma mulher ótima. Não, a Abigail foi uma mulher ótima. Quem não foi o ridículo do Davi e Deus. Que matou de graça o cara que, teoricamente, já tinha resolvido. Já tinha Um sido cara que só resolvido. disse não. É, o cara que só não conhece esse cara aí não. Não vou pagar pra ele. Ele só disse não, não vou. Ah, mas foi grosso, e daí? Daí que ele foi grosso? Claro, você tá na minha propriedade cobrando coisa, dinheiro pra uma pessoa que eu nem conheço. Eu seria grossa se alguém aparecesse aqui também pedindo dinheiro. Eu tenho que pagar a taxa. E falando, tipo assim, não, mas a gente tá protegendo vocês, a gente sempre cuida tão bem de vocês, sempre cuidou tão bem das suas ovelhas. Oxe, mas você nunca falou que tinha que ter um pagamento, essa palhaçada aqui, que é isso? É muito coisa de milícia. Vou ter que falar aqui, porque aí depois foi lá e matou. E aí disse, não, foi Deus que matou. Deus, resolve com Deus aí. Quem foi que escreveu Samuel? Ninguém sabe quem escreveu Samuel, então... Deus que escreveu Samuel também. Como é que... Ah, se fuder todo mundo. É isso! Espero que tenham gostado. Feliz Dia do Homem mais uma vez. Parabéns, homens. Parabéns, machos. Por serem esses homens incríveis que nos protegem, que nos defendem. Porque nós somos mulheres muito frágeis e delicadas. A gente precisa do cuidado de vocês. E eu sei que grande, grande, grande é o fardo que vocês carregam por serem homens. É Deve ser muito muito difícil mesmo. ser homem. Deve. Mas vocês estão sendo vitoriosos Sempre na luta. nessa batalha, nessa luta pra continuar sendo homem. Homem branco e hétero, então, deve sofrer de um jeito que, nossa... Cisgênero, então, nossa. Nossa, eu não Então, consigo assim, nem... Dói no coração falar sobre isso, sabe? Deve doer, deve ser muito difícil. Lembretezinho, antes da gente ir embora, galera. Estamos de mudança, né? Vamos mudar pra uma outra casa. E porque um homem maravilhoso... Homens. Um homem maravilhoso decidiu pedir nossa casa de volta. Nos deu um incrível prazo de 1 mês pra gente resolver isso. Ele mandou uma linda mensagem pra gente falando, mas fiquem tranquilas que vocês têm até o final de julho pra poder ir embora. E ele avisou isso no finalzinho de junho. Tipo assim, era dia 29 de junho. Mas deu tudo certo, nós conseguimos uma casa, estamos de mudança. E aí, devido a isso, a gente vai precisar ficar 2 semaninhas aí sem aparecer, porque a gente não sabe nem se a gente vai ter internet. Quer dizer, a gente vai ter internet, mas a gente não sabe se a gente vai ter internet. Calma também. A gente não vai pro meio do mato, não tem civilização. Ai, pro interior de Luxemburgo, sei lá. Calma. Não. Mas a gente vai ficar aí um tempinho aí sem internet, então vamos ter que dar uma Até sumidinha. porque tem que montar toda a parte do escritório, estúdio, enfim. É um rolê, então... Até a gente se adaptar e ajeitar tudo que tem que ajeitar nas casas, vai demorar umas 2 semanas até a gente poder sentar e voltar. Tá bom? Então... Mas vocês vão sobreviver. Vamos. Ouçam episódios antigos, entendeu? Se E a divirtam gente vai com estar isso. nas redes sociais, no Instagram. Então estaremos vivos. E vamos estar vivas. Eu vou tentar continuar alimentando ali o nosso Instagram com bastantes informações e notícias e etc. E alguns videozinhos engraçados. Vou ter que fazer esse grandiosíssimo esforço pra ser engraçada pra vocês. Entendeu? A Dani também, né, Dani? Eu me esforço, cara. Eu acho que eu não sou engraçado. Exato. Então a gente vai fazer um esforço aí pra continuar alimentando vocês com conteúdo, pra continuar essa nossa grande seara, porque afinal de contas, disse Jesus, quem tem posto a mão no arado não pode mais voltar atrás. O que isso significa? Há muitas coisas, mas tô com preguiça de explicar. Parece É trabalho isso. escravo, mas tudo bem. Beijo, gente. Mas a gente é quem escravo botou a de mão no Deus. arado ali não pode parar mais, é isso, basicamente. Fica aí, ô Mas- desgraçado. Mas a gente é escravo de Deus mesmo. Por mais que Jesus fale, eu não vos chamo mais de escravos, eu vos chamo de amigos. É o mesmo... Meu pau de óculos escuros.